Olá! Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 10 dessa terceira parte, Lei de Liberdade, com o tema para este vídeo, Escravidão. Allan Kardec apresentou 4 perguntas aos espíritos sobre esse tema, escravidão, e fez um breve comentário. Questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: é contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Conclusão: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Não. Vou repetir a resposta. É contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Na Terra ainda prevalece, nos dias de hoje, um predomínio da animalidade sobre a espiritualidade dentro do ser humano da Terra. O predomínio da animalidade faz com que se utilize desses recursos de subjugar outros para benefício pessoal. Então, com o progresso intelectual, mas principalmente progresso moral, estas práticas foram lentamente desaparecendo da face da Terra. Ainda existem aqui e ali, de maneira camuflada, este tipo de escravidão. O comentário de Allan Kardec sobre este tema. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então veja, a humanidade progride já na construção do ser, no ponto em que estamos aqui na Terra. Nós já passamos pelas categorias mineral, vegetal, animal, agora estamos na fase humana da evolução. O que predomina, o que caracteriza a fase humana é a razão. Acima do instinto é a razão. Então estamos neste embate dos arrastamentos das práticas de animalidade para a conquista do espírito. E para isso, o desenvolvimento da razão. Questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam, conformando-se com o uso que lhes parece natural? Vou repetir a pergunta, porque geralmente a humanidade, por ignorância, por desconhecimento, adota procedimentos que mais lhe beneficiam, assentando-se nos costumes e nos usos comuns, sem raciocinar sobre a questão do direito próprio e do direito do próximo. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam
conformando-se com o uso que lhes parece natural? Resposta: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um igual seu perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Vou ler este finalzinho aqui, que é a chave da questão da responsabilidade e da culpa. É o conhecimento da verdade. Olha só. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Razão. No momento em que eu conheço a verdade, a razão passa a coordenar a nossa escolha. Se a razão diz isso não é bom e eu faço, a culpa é maior. Esta é a questão. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Resposta: sim, mas para que estas se elevem, para que estas raças mais inteligentes as elevem aquelas sob a sua dependência. Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, que se julgam com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Já tratamos deste assunto em outro local. Vou ler esse pedacinho de novo. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. De modo que a nossa responsabilidade que temos sobre os atos, é fundamentado na razão. A razão advém do conhecimento da verdade. No momento que eu conheço a verdade, a razão utiliza este conhecimento para o nosso discernimento, para a nossa escolha. Se utilizando a razão, conhecendo a verdade, nós não escolhemos de acordo com a razão,
a nossa responsabilidade é muito grande. Questão 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Resposta: digo que estes compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Esta questão é a chave para que nós venhamos a compreender o correto neste caso. Privando-os do direito de se pertencerem a si mesmo. Porque ali atrás foi falado que aqueles que tratam bem os seus escravos parece que são mais humanos, mais gentis, mais generosos. Mas não é isso. Porque estamos encarnados na Terra para desenvolver a espiritualidade, o desenvolvimento intelectual e também moral. Nos submetemos às lutas, às dificuldades, às provas da vida encarnada para que venhamos a aprender a suportar essas lutas com paciência e resignação, que são virtudes espirituais. Mas ali não maltratam. Ora, não maltratam, mas os impedem de fazer as suas escolhas. Querem eles ficar subjugados sob o comando de outro? Esta é a questão. Muito bem, há muitos elementos de análise aqui neste tema, escravidão. Hoje nós já estamos com este problema de escravidão mais ou menos encaminhado na humanidade. Mas a postura, o entendimento do fundamento ainda não está perfeitamente conhecido para proporcionar ao outro o que eu quero para mim. Não é? Então é isso, amar o próximo como a si mesmo. E se eu tivesse na posição do escravo, que é bem tratado, eu gostaria disso? Ou preferiria eu mesmo escolher o meu caminho? Esta é a questão. Pode-se fazer a escolha, mas é uma escolha da pessoa. Não é? Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda com Lei de Liberdade, o capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, com o tema Liberdade de Pensar. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.